Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho Bendito é o que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, O sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. só Tu és, Senhor. Ressuscitou, Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Pai, nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua soberania. Nós cremos que o Senhor é a nossa fonte de vida, Pai. Nós cremos, Senhor, que se nós nos humilharmos diante do Senhor, Pai, nós cremos que o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor é um Pai, é um Deus que ouve os seus filhos, Pai. Pai, eu quero orar por essa nação, Jesus, por esse mundo que passa por essa pandemia. Pai, tantas pessoas em casa sofrendo, Senhor, porque não tem estrutura emocional para passar por isso, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor venha derramar a tua paz sobre elas, que o Senhor venha derramar a tua paz sobre nós, Senhor, para que enquanto o socorro não chega, enquanto a cura não chega, a gente te louve, a gente te adore, Senhor. A gente saiba esperar no Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o Deus de providência, tu és o Deus de cura, e nós cremos nisso, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa desanimar, Senhor. Não nos deixa desanimar, Senhor, que tuas fontes fluam em nós, Senhor. Não deixa a gente deixar de crer no Senhor, não deixa, Senhor. Abençoa nossa mente, abençoa nosso coração, para que ele seja guardado em ti, Jesus, em todo tempo.
Deus, irmão. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 11:25 que o generoso, ele prosperará, e aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá também. E isso me faz lembrar uma coisa muito importante. Nós temos um Pai que é generoso. O nosso Pai Celestial, Ele tem uma virtude linda que é a generosidade. E nós, como filhos, precisamos exercer isso. Não tem como eu me dizer filha de Deus, filha de um Pai tão generoso, e não ser generosa também. Seria muito incoerente da minha parte viver assim. Seria muito incoerente da nossa parte viver assim. Sabe, a maior evidência de um filho é ter as características de um pai. E eu não falo simplesmente de aparência, sabe? Eu estou falando de essência mesmo. O mundo precisa olhar para nós e ver generosidade, porque o nosso Deus, o nosso Pai é generoso. Existem várias formas de a gente fazer isso. Uma delas é olhando à nossa volta e percebendo a necessidade das pessoas. Quem na sua rua, quem na sua família, entre seus amigos, está tendo necessidade nesse momento agora, que você pode cumprir, que eu posso cumprir, que eu posso chegar com providência, com uma presença de Deus na vida dessa pessoa. Essa é uma das formas. Outra forma, e não menos válida e não menos importante do que essa, é abençoar a obra do Senhor, tudo isso aqui, com dízimos e ofertas. Sabe, quando Deus derrama a generosidade sobre nós, a única coisa que a gente pode fazer é corresponder a isso. Se a gente entende isso, se a gente compreende, se a gente crê nessa generosidade, a gente não pode ficar parado. E abençoar a obra do Senhor é uma forma de corresponder e dizer: Deus, eu creio que eu posso ser generoso, porque o Senhor já foi generoso comigo, o Senhor é generoso comigo. Então, meu irmão, vai passar aqui embaixo a conta da nossa igreja. Se você deseja ser generoso também dessa forma, contribuir também dessa forma, fique à vontade. Se você quer, entende o porquê fazer isso. Se você entende a generosidade do Senhor sobre a sua vida, fique à vontade. Que Jesus te abençoe. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis.
querido, minha querida, graças e paz, que alegria, que satisfação poder estar mais uma vez reunidos aqui em mais um culto. E agora eu falo com uma certa alegria e uma grande esperança. O tempo de cultos online está chegando ao fim. Creio que logo, logo nós estaremos aqui reunidos nesse auditório, presencialmente, cultuando, adorando ao Senhor, em comunhão com Ele, porque em todo tempo Ele esteve cuidando de nós. Você está com expectativas? Então eu queria convidar você para nesse momento gerar ainda mais expectativas para o que Deus falará ao nosso coração nessa palavra hoje. Queridos, eu fui tremendamente ministrado por ela, eu fui confrontado por ela e na mesma medida de confronto, eu fui consolado por essa palavra. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nós vamos ler do 10 ao 16. Lucas 13, versículo 10 ao versículo 16. Se prepara aí no seu sofá, se prepara aí na sua sala, no seu quarto, porque eu creio que Deus falará grandemente aos nossos corações nessa noite. O versículo 10 diz o seguinte: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais do que informação, Pai, nós queremos revelação da Tua palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que não seja a minha pessoa aqui, mas seja a pessoa de Jesus transmitindo aquilo que o Senhor quer passar à Tua igreja, Pai. E da mesma forma, a minha oração é que da mesma forma que eu fui confrontado, Deus, que eu fui consolado e ministrado pela Tua palavra, a Tua igreja assim também a seja, e nós, ao final desse culto, Deus, estejamos e sejamos renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, nós temos aqui um episódio do ministério de Jesus. Nós temos aqui o relato de uma cura. Como em todas as curas que nós já presenciamos na palavra de Deus, como em todos os relatos de Jesus e da sua passagem pela terra, nós estamos tendo acesso a mais um episódio onde nós, além de testemunharmos essa cura, nós podemos tirar lições e aprendizados dela. Essa mulher chega à sinagoga. Jesus estava na sinagoga pregando, era uma igreja da época, ele estava num culto da época, e de repente chega essa mulher que há 18 anos sofria com essa enfermidade, na verdade era aprisionada com essa enfermidade durante 18 anos. Essa mulher, apesar dessa enfermidade, apesar de Jesus tratar como um espírito maligno, essa mulher chega à sinagoga. Jesus se refere a ela como uma mulher filha de Abraão, ou seja, da linhagem de Abraão. Então, se essa mulher tinha essa linhagem, entende-se que Jesus estava num culto daquela época, pregando para crentes naquela época, em uma igreja daquela época, e chega uma crente daquela época, presa há 18 anos por uma enfermidade, por um espírito maligno que a prendeu. E a Bíblia diz que essa mulher estava encurvada e que ela não poderia se endireitar de modo algum. Quando nós lemos que não havia modo com que ela se endireitasse, nós logo entendemos que todos os recursos daquela época, todos os recursos da ciência que estavam disponíveis naquela época, já tinham tentado ser
aplicados nela e nada tinha funcionado. Ou seja, naquele momento, até aquele momento, nada funcionou para fazer com que aquela mulher se endireitasse. E para resumir, Jesus então a chama, impõe as mãos sobre ela e diz: mulher, seja livre. Jesus reconhece a prisão que estava diante daquela mulher e quando ele expulsa aquela enfermidade, ele quebra a cadeia. E com tudo isso, o que é que nós podemos aprender dessa lição? O que é que Jesus nos ensina com a situação dessa mulher? O que é que Jesus quer nos passar com a libertação dessa mulher? Queridos, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele é vitorioso sobre as trevas. Quando Ele veio a primeira vez a público, Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ao qual me ungiu para pregar libertação. Tudo isso nós sabemos que Jesus tem poder para curar, tem poder para salvar, para libertar, e o seu poder continua disponível para nós hoje, no dia de hoje. Então nós temos uma mulher que estava presa, sendo liberta por Jesus. E de modo algum, entenda isso, de modo algum ela poderia ter a sua deficiência, a sua enfermidade desfeita. Ela estava presa há 18 anos. E eu quero usar a figura dessa mulher para tratar sobre algo contextualizado com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida, meus queridos. E por isso eu peço que você esteja de fato com os olhos fitados em tudo que nós vamos falar aqui. Eu quero trazer para você que aquela mulher, por força das circunstâncias, ela estava manipulada e presa por Satanás. E com isso, com essa prisão, aquela mulher estava limitada somente a olhar para o chão. Ela estava limitada somente a olhar para baixo. Aquela mulher, com o problema que ela tinha, com a prisão que Satanás estava fazendo sobre a vida dela, ela não conseguia olhar para cima. A visão que aquela mulher tinha somente era fixa para baixo. E eu não sei se você, em determinado momento da sua vida, já ouviu a seguinte expressão: fulano de tal tem espírito de porco. Eu já me ofendi muito por isso, porque eu sou palmeirense. E eu sei bem como é. Mas, sempre que eu ouvia esse tipo de comentário, eu relacionava espírito de porco à limpeza. Provavelmente alguém que não era limpo, alguém sujo, algo em torno disso. Só que, queridos, não é sobre limpeza. O porco, se você observar, é um animal que dificilmente olhará para frente, olhará para cima. O tempo todo ele está olhando para o chão. Ele está andando focado, olhando para o chão. Ele só consegue olhar para o chão. E o que aquela prisão estava fazendo com aquela mulher era fazer com que ela tivesse apenas um lugar para olhar, para baixo, para o chão, focada em olhar para o chão. Então, quando Jesus a liberta, Ele dá a perspectiva, Ele dá a capacidade daquela mulher mudar o seu ângulo de visão. Quando Jesus desfaz aquela prisão, quando Ele quebra aquela cadeia, Ele está dando para ela uma nova perspectiva. Olha, você passou 18 anos olhando para o chão, agora seja livre, olhe para o alto. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, olhando para o alto. É para lá que nós devemos olhar e há um princípio bíblico sobre isso. Jesus nos orienta de diversas formas a que os nossos olhos precisam estar fitados nele, fitados no céu. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele quer promover para nós. Mas o diabo tentará, de todas as formas, nos fazer não olhar para o alto. Ele sabe exatamente o que acontece quando os nossos olhos estão fixos em Jesus. E Ele armará situações, armadilhas, cadeias, prisões para tentar nos distrair e evitar com que os nossos olhos estejam fixos nele,
Jesus queria aquela mulher livre. Jesus nos quer livre. Satanás queria ela presa e olhando para baixo. E existe, queridos, um princípio bíblico sobre olhar para o alto. Colossenses 3, de 1 a 2 diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Aleluia! Busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Todo cristão, absolutamente todos nós, deveríamos estar focados naquilo que está lá em cima, naquilo que vem do Senhor, porque o centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas o centro de gravidade do céu nos puxa para cima. Amém? É isso que Deus espera de nós. O centro de gravidade dessa terra, ele pode até querer te puxar para baixo, mas o centro de gravidade de Deus, dos céus, ele te levará, ele te puxará para cima. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. O Salmo 121, um clássico. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, queridos, quando ele diz, eleve os meus olhos para o monte é apenas uma referência do que tem no alto. Os montes são os pontos mais altos da superfície. E quando ele diz, eleve os meus olhos para os montes, a ideia não é simplesmente olhar para os montes. A ideia é levar os nossos olhos para Cristo, fitar os nossos olhos nele. Sabe, quando as circunstâncias ao nosso redor já não cooperam, já não nos ajudam mais, já não nos dão alternativas, eleve os seus olhos para os montes. Fite os seus olhos em Cristo. Olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Então, por que Satanás estava preocupado fazendo com que aquela mulher olhasse para baixo? Eu entendo que nós, hoje em dia, somos tentados todos os dias por Satanás a não olhar para o alto. Porque, como eu disse anteriormente, ele sabe exatamente do que nós somos capazes em Deus, focados em Deus. Manter aquela mulher aprisionada, olhando para baixo, faria com que ela veja apenas o natural e não alcance um olhar fixo em Jesus. Era isso que estava acontecendo na vida dela. Talvez seja isso que esteja acontecendo na nossa vida. Sabe? Nós não conseguimos mais enxergar Cristo. Nós não conseguimos mais erguer as nossas cabeças devido às circunstâncias, devido às dificuldades que nós enfrentamos. Mas Deus espera que nós entendamos essa perspectiva bíblica. E quando eu vejo algo desse tipo, eu logo entendo que quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Assim como quem olha para o alto não é influenciado pelo que vem de baixo. Você entendeu isso? Quem olha para baixo não é influenciado pelo que vem do alto. Mas quem olha para o alto, esse sim, não será influenciado pelo que vem de baixo. Sabe que você pode dizer um amém aí na sua casa? Quando entendemos o reino de Deus e a sua vontade, nós percebemos que Ele quer que os nossos olhos estejam focados no alto. Satanás quer exatamente ao contrário disso. Quando ele percebe tudo que nós podemos fazer em Deus, tudo que nós temos em Deus, ele traçará planos, prisões, cadeias, para colocar os nossos olhos fixos no chão, fixos naquilo que é natural, naquilo que é terreno, esquecendo as coisas do alto. Ele sabe que tirando esse olhar do Senhor, esse olhar fixo nele, já não seremos mais tão influenciados pelo que vem do Senhor, pelo que vem do alto. E aí, isso nos impedirá de viver o melhor de Deus para nós. As pessoas, por muitas vezes, vivem situações ou oportunidades parecidas. Sabe, situações parecidas ali que elas poderiam ter a mesma reação, mas nem sempre elas têm essa mesma reação.
de fixar os olhos no Senhor ou nas coisas naturais dessa terra. Sabe um exemplo disso? Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42. Se você for rápido de endereço, corre aí. Ou não, ou então só anota. Lucas 10, 38 diz o seguinte: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor então olha para ela e eu imagino o olhar do Senhor para Marta nesse momento. E ele diz: Marta, 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 você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Sabe, queridos, Marta ela estava preocupada com tudo que estava para acontecer naquela casa. Jesus estava hospedado lá, ela queria arrumar, ela queria preparar o ambiente, ela queria deixar tudo organizado. Ela estava preocupada com tudo, menos com quem estava na casa dela. Aliás, apesar de ela poder até indiretamente estar preocupada em oferecer algo confortável para Jesus, mas Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu exatamente a parte que era necessária, a única parte necessária naquele contexto. Ele diz: Marta, você anda inquieta e preocupada demais. Maria escolheu estar aos meus pés, olhando para cima, olhando para mim. E essa é a boa parte. E isso não lhe será tirado. Quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. O que define o estilo de vida que eu e você vamos viver, muitas vezes não diz respeito somente ao lugar que estaremos. Tem a ver com onde os nossos olhos estarão focados. Amém? O que define o estilo de vida que eu e você vamos viver, muitas vezes não diz respeito somente ao lugar que estaremos, às oportunidades que teremos, mas tem a ver aonde o nosso olhar está focado. Tem a ver para onde nós estamos olhando. E o princípio de olhar para cima nos manterá conectados com o céu. Eu queria falar sobre esses dois pontos que eu citei anteriormente com você. O primeiro deles é: quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Mateus 13, 20 diz assim, a parábola do semeador. Diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isso fala de alguém que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Quando não se tem raiz, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, apesar de ter recebido com alegria, apesar de essa palavra de certa forma ter alcançado a nossa vida, mas por não termos raiz, estamos em meio às rochas e logo a palavra se vai. Perdemos o foco e logo a palavra se vai. E no 22 ele diz: mas ela não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Fala de gente que também foi conectada com Deus, mas com os espinhos, com as dificuldades, com as circunstâncias que são inerentes à nossa vida. Porque se você não sabe, saiba disso hoje. As dificuldades, elas foram ditas por Jesus que nós enfrentaríamos. Nós passaremos sim por dificuldades, passaremos sim por tribulações, passaremos sim por adversidades, mas o nosso foco precisa estar em Deus. Os nossos olhos precisam estar fixos nele. Nós precisamos saber ter o contraste de foco.
e saber onde vamos colocar os nossos olhos, queridos. Isso é muito sério. Nós precisamos entender e saber perfeitamente onde os nossos olhos estão focados. O que tem chamado a nossa atenção. Sabe, em outro momento, Paulo fala que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória em que nós será manifesta. Uau, isso é fantástico. O apóstolo Paulo afirma que as aflições deste tempo presente não devem se comparar com a glória em que nós será manifesta. Queridos, nada, absolutamente nada se compara a tudo aquilo que Deus quer depositar em nós. A tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, a tudo aquilo que Ele tem disponível para nós, a tudo aquilo que Ele quer que nós façamos e quer nos dar as possibilidades de alcançar, porque é isso que Ele quer. Ele quer viabilizar o caminho para nós. Nós só precisamos inclinar os nossos olhos a Ele, o nosso coração a Ele. Amém? João 4:35. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Eu amo esse texto. Eu amo a forma com que ele se encaixa perfeitamente em várias situações da nossa vida. Jesus está viajando com seus discípulos, ele fica com sede, fica cansado, com fome, senta num poço e diz: olha, vão lá na cidade e comprem comida enquanto eu vou ficar descansando aqui. E chega uma mulher samaritana. Naquele tempo, um homem não podia se dirigir a uma mulher, ainda mais sendo judeu e ela samaritana. Então os discípulos vão à cidade, compram comida, encontram várias pessoas, voltam e se deparam com Jesus conversando com uma mulher. E eles acham aquilo estranho. Mas como assim? Enquanto nós estávamos comprando comida, ele está aqui conversando? Queridos, a resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe, enquanto vocês estão aí, preocupados com o alimento, preocupados com a comida, eu estou com os meus olhos fixos, conectados, alinhados com o Pai. Então a minha comida não é simples e meramente comprar alimento físico ou fazer isso ou fazer aquilo. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu encontrei uma mulher necessitada, devastada, arruinada. Eu não poderia me contentar somente em oferecer água para ela ou um alimento físico. Eu precisaria oferecer vida, a água viva. Porque os meus planos são os planos do meu Deus. Os meus olhos estão fixos nele. Vocês estavam focados em trazer comida. E vocês perderam várias oportunidades durante a cidade. Várias pessoas que precisavam receber esse alimento. Em um outro momento, Jesus diz, e está aí mais uma vez o princípio bíblico de olhar para cima. Ele diz: olha, levantem os olhos. Levantem os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros, como vocês estão com a percepção pequena. Vocês estão vendo e alinhados somente ao que é terreno e perdem a percepção do céu. Os campos estão maduros, levantem os olhos. Existiam muitas oportunidades nessa cidade. Mas quando nós estamos focados no que é terreno, no que é físico, naquilo que é carnal, naquilo que é natural, nós perdemos a conexão com aquilo que é dele, com aquilo que é do céu. Jesus estava focado no que era do alto. Parem de só olhar para o chão. Levantem os olhos. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de quem devia se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais uma orientação de Paulo. A nossa pátria está nos céus. Queridos, é impressionante como muitas vezes nós não percebemos as armadilhas que Satanás coloca em nossa vida. Sabe, eu li em algum lugar uma forma de caçar macacos. Isso me chamou a atenção, porque dizia o seguinte: fazia-se um jarro de barro redondo embaixo com a entrada fina e colocavam frutas lá dentro. E essas frutas, o aroma delas chegava até os macacos e eles iam lá, colocavam a mão para pegar a fruta, só que o espaço dessa entrada só era capaz de passar ou só a fruta ou só o braço do macaco. Em hipótese nenhuma passaria os dois juntos. Então, era armada essa tocaia, essa armadilha, o macaco chegava lá, sentia o aroma, metia a mão lá dentro, pegava a fruta, quando ele ia tirar, não conseguia, não saía. E aí era o tempo suficiente para o caçador chegar e capturar aquele macaco. E sabe, quando nós ouvimos isso, quando eu li isso, parece muitas vezes um de nós. Parece com a nossa reação quando nós estamos tão agarrados a coisas terrenas, quando nós estamos tão presos a coisas desta terra, que esquecemos todo o resto. E aquela prisão nos leva para a morte. Aquela prisão nos destrói. Aquela prisão nos deixa cativos por anos e anos, enquanto somente uma coisa importava. Queridos, Deus pode trazer intervenções na sua vida terrena, sim. Mas Ele quer que você esteja com os olhos fitados nele. Há algo maior e duradouro vindo do alto, amém? Há algo eterno vindo do alto. Quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz o seguinte: por isso, vai anotando aí, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! Paulo, em outras palavras, está dizendo, é como se diante de tudo que nós vamos passar, diante de todas as lutas que nós passamos, se você pegar o exemplo de Paulo e tudo que ele passou, é como se ele pegasse uma balança com 2 pratos e ele colocasse, aqui está todas as dificuldades que eu passei. Mas, queridos, em compensação, virá um peso de glória majestoso, gigante, que isso aqui vai perder o valor. E tudo que foi do Senhor compensará todo o resto. Sabe, nada se compara à glória que virá sobre nós. Nada se compara com aquilo que Deus quer derramar para nós. Nada se compara com aquilo que Ele tem para a sua vida. E a única forma de nós não desanimarmos com o que nós olhamos, porque nós vamos olhar para baixo. Eu não estou aqui querendo anular isso. Eu não estou aqui querendo dizer que você não vai olhar para baixo. Mas entenda o princípio de Cristo aqui para nós. Não é que nós não vamos passar a nossa vista, não é que nós não vamos olhar, mas os nossos olhos não serão fixos no que é terreno, porque tudo que é terreno é temporal. Mas o que não se vê, aquilo que nós não podemos ver momentaneamente, isso sim é eterno. Isso sim
vai fazer com que nós alcancemos essa glória. Foco. Precisamos ter foco. Porque o que é visto é temporal, mas o que não se vê é eterno. Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus. Se eu pudesse resumir essa palavra, olhando firmemente para Jesus, eu e você podemos encontrar força em Deus, não atentando e focando no que é de baixo, mas quando eu e você estivermos influenciados para o que é do alto, nada que vem de baixo irá nos deter. Você consegue entender isso? Você crê nessa palavra? Nada, absolutamente nada, irá nos fazer parar. Nós podemos até olhar, mas os nossos olhos estarão fixos no alto. Sabe, queridos, para finalizar, existe um texto lá em Atos 7, de Estevão, que eu não vi situação melhor para colocá-lo que não nessa conclusão. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer por causa da sua fé. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso agora. Estevão está pregando a palavra e as pessoas que estão ouvindo aquela palavra de Estevão estão ali, iradas. As pessoas estavam rangindo os dentes, com raiva do que Estevão estava falando, com raiva do porquê que ele estava pregando. E as pessoas estavam ouvindo aquela pregação dele com raiva, cheias de ódio. Enquanto as pessoas estavam com raiva, olha o que a palavra nos fala. Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Aleluia. Ele estava pregando e resolve fitar os olhos no céu. E aí eu pergunto para você, quem está pregando para um público e do nada ele para de olhar para esse público e fita os olhos no céu? A resposta é simples. Alguém cheio do Espírito Santo. Porque o centro de gravidade de Deus não puxa para o público ou para a terra, ele puxa para os céus. O centro de gravidade do Senhor nos levará a olhar para os céus. E o Espírito Santo começa a atrair os olhos dele para cima, como quem diz, olha, não olha essa turma, esse povo aí está brabo, está irado com você, estão rangindo os dentes, não olha para eles, olha para mim, olha para o céu. Estevão já talvez imaginando o desfecho daquele sermão, ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele diz, eu vejo Deus à direita do Pai, eu vejo Jesus à direita do Pai. Logo em seguida ele diz que, olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E logo as pessoas começam a entender que ele estava blasfemando e começam a apedrejá-lo. Começam a executá-lo ali mesmo. Só que existem alguns pontos interessantes nesse momento, queridos. Como Estevão lida com esse apedrejamento é algo incrível. Quando as pessoas começam a atacar pedra nele, olha o que ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. E talvez você possa até entender, e eu também entendo, que em um momento como esse ele pode estar dizendo, chegou o fim, pelo que o andar da carruagem aqui, o negócio não vai terminar bem para mim. Então, Pai, recebe o meu espírito, #partiu céu. Fui. E isso é por temor, isso é por uma vida com Cristo, é por querer que as coisas acabem bem, entregando o espírito ao Senhor. Mas então, depois de dizer isso, Estevão se ajoelha. Estevão se ajoelha e grita em alta voz, Senhor, não os condene por causa desses pecados. Queridos,
É difícil até de falar e imaginar uma cena como essa. Mas isso é muito interessante. Diante de um apedrejamento, você dizer, receba, Senhor, o meu espírito, ok, eu até entendo. Mas a oração do fim da vida, depois disso, de ser apedrejado, está sendo morto, ele ajoelha, olha para os céus e diz, Senhor, não os condene por esses pecados. Meus queridos, hipoteticamente, qual seria a sua reação em uma situação como essa? Qual seria a minha reação diante de uma situação como essa? Sabe, eu chego a pensar que a minha primeira reação seria cobrir o rosto, por entender que é a parte que mais dói, tentar me encurvar ali para receber as pedradas de uma forma mais confortável. Mas aquele homem diz, Deus, recebe o meu espírito. Logo em seguida ele se ajoelha e diz, Senhor, não os condene por esses pecados. Ele ora pelas pessoas que estavam apedrejando ele. Me parece que aquele Estevão estava um tanto quanto anestesiado para o que estava acontecendo na terra. Sabe, parece que ao olhar para o alto ele foi influenciado por tudo que vem de lá e tudo que estava acontecendo na frente dele, diante dele, perdeu o valor, perdeu a dor, perdeu o significado e os olhos dele estavam atentos a Deus. Eu vejo o Filho do Homem de pé. E aqui tem um ponto interessante também. Em toda a Bíblia, nós lemos que Jesus está sentado à destra do Pai. Estevão diz que ele vê Jesus sentado à destra do Pai, mas logo em seguida ele diz, agora eu vejo o Filho do Homem de pé. De pé. E em todas as ocasiões que nós lemos, Jesus está sentado. Esse é o único momento que nós vemos Jesus citado como em pé, ao lado de Deus. E queridos, isso é fantástico. Porque quando ele diz que vê Jesus de pé, aquilo bagunça a cultura da época. Aquilo bagunça tudo que eles estavam acostumados. Mas eu só posso imaginar uma coisa. Eu só posso imaginar uma coisa, queridos. É Jesus olhando para Estevão naquele momento e dizendo assim, Estevão, um cara como você, conectado aqui no céu, sabe, ligado a mim, com os olhos fixos em mim, eu me levanto do trono para te receber, eu te recebo com honra, eu fico de pé para te receber. Não tem como aquilo não estar mexendo com Estevão, por isso que ele está anestesiado. Sabe, isso está disponível para nós, não tem como isso não mexer com você hoje. Não tem como isso não tirar você do seu lugar inquieto, não tem como isso, queridos, isso mudou o meu semblante, mudou a minha perspectiva de olhar para o alto. Porque esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus que nos orienta a fixar os olhos nele, espera que nós tenhamos o mesmo compromisso com ele. E eu só fico imaginando um dia ele dizer, Alisson, um cara como você, conectado comigo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tribulações, apesar de tudo que falaram, apesar de tudo que tem acontecido, um cara como você, com os olhos fitados em mim, olhando para os céus, eu me levanto para receber. É isso que nos espera, irmãos. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, tudo que você tem enfrentado aqui nessa terra é passageiro. Pare de fixar os seus olhos para baixo, para o chão, para o que é terreno. Olhe para Jesus, fite os seus olhos nele. Sabe, é como Paulo e Silas na prisão. Eles poderiam muito bem estar presos lá e dizer, é isso que nós ganhamos por ter pregado a palavra, por ter levado o teu nome. Não, eles estão lá louvando e adorando a Deus, mesmo em meio a uma prisão, mesmo presos ali sem saída. É isso que Deus espera de nós, é essa perspectiva que Ele quer ver em nós
quando você coloca a sua vida no altar, quando você se prontifica e aceita morrer para este mundo, ou aceita morrer, você se torna invencível. Você se torna invencível. Não se deixe afetar pelas coisas dessa terra. Invista, busque e pense nas coisas do alto. E aí sim, nenhuma prisão nos prenderá para sempre. E aí sim, Jesus nos libertará. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer.